Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista, mais uma vez ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você, não é? Pela nossa live no YouTube, o Ponto de Vista Santos, para você participar conosco, enviar o seu comentário, a sua pergunta. O programa encerrado fica disponibilizado no YouTube, para você mais à frente, não é? Poder consultar e acompanhar o que a gente discutiu e debateu durante o período que estivemos no ar, né? E aqui na TV, 1h30 da tarde, né? Sempre o horário habitual, tradicional do debate político e dos temas importantes, né? Que sempre formam a pauta aqui de Santos e toda a região metropolitana e os assuntos que são muitos, né? De interesse nacional. A área da saúde, né? É sempre de muito interesse, de muita importância para todos nós, né? Evidentemente, né? Medicina, odontologia, enfermagem, fisioterapia e tantas outras, né? E para que a gente possa acompanhar aí as novidades, né, que vem na área, os assuntos importantes, né, que tem a ver com esse importante setor. E uma novidade importante, né, uma informação que chegou para nós ontem da assessoria do deputado Paulo Alexandre Barbosa, ele conseguiu, junto ao governo federal, através da participação sempre importante do vice-governador Geraldo Alckmin, todo mundo sabe, um parceiro de primeira ordem do Paulo Alexandre, uma ampliação de 16 milhões de reais por ano para, em cima dos recursos federais, para os hospitais aqui da região que atendem SUS, né? Especificamente, 4 desses hospitais, né, serão contemplados, né? Santa Casa da Misericórdia aqui de Santos, Beneficência Portuguesa, né? O Hospital Guilherme Álvaro e ainda o Santo Amaro de Guarujá, né? Então, você tem lá a tabela SUS, né? E os valores totalizados que o governo federal envia aqui para os hospitais, principalmente para esses 4, evidentemente, aqui da região. Em cima desses números, 16 milhões a mais, né, serão enviados proporcionalmente, né? Aí tem que ver como é que vai ser essa divisão entre esses 4 hospitais que atendem aí o SUS, né? Santa Casa, aqui de Santos, Santa Casa metropolitana, né? O mais importante e maior hospital de todo o litoral paulista. Beneficência Portuguesa, um grande hospital também, como é o Guilherme Álvaro, Hospital do Estado, né? E o Hospital Santo Amaro, que tem sempre aí muita dificuldade, né? Atende também muita gente lá de Guarujá, Bertioga e essa situação toda, né? É um belo gol, né? Um gol de placa, né? Conquistado pelo ex-prefeito, o deputado federal Paulo Alexandre, e mais uma vez, né? Mostrando que não está em Brasília para passear, né? A gente elogia quando tem que elogiar as pessoas, faz a crítica quando tem que fazer, e o Paulinho está lá de mangas arregaçadas, correndo de um lado, correndo para o outro, batendo escanteio, indo na área cabecear, como a gente costuma brincar, e acaba conquistando aí resultados importantes aqui para a região metropolitana. De segunda a sexta-feira, 00h30, sempre a nossa reprise aqui do Ponto de Vista, na Santa Cecília TV, você confere o que a gente discutiu e debateu no programa ao vivo. Está com a gente com muita satisfação aqui a dentista, né? Cristiane Ribeiro, que atua nas prefeituras de Santos e São Vicente, né? E tem algumas curiosidades aí que ela vai poder passar para a gente também, né? Como acupunturista, né? E atua com homeopatia também, né? Eu, sinceramente, para mim isso é uma novidade, né? Na área odontológica, ela vai poder explicar com calma durante o programa tudo isso que ela prescreve aí, né? Na sua atuação. Prazer revê-la, Cristiane, tudo bem? Tudo bem. Boa tarde, obrigada pelo convite. Eu espero que seja uma horinha aí proveitosa. Com certeza. Satisfação em receber também o nosso Felipe Saccabi, cardiologista, não é? Coordenador do Plano Santa Saúde, mais uma vez aqui para colaborar com a gente, nos ajudar em uma série de questões ligadas à saúde. Tudo bem, né, Saccabi? Prazer revê-lo. Boturão, boa tarde aos meus demais colegas de bancada. É um prazer aqui estar nessa quarta-feira aqui, debatendo os temas importantes para a nossa região. Concordo com você, o Paulo Alexandre faz um gol de placa, é uma pessoa envolvida e comprometida com o tema da saúde, que é um tema muito sensível na nossa região. Todos nós precisamos ou precisaremos da saúde. Então, parabéns, cumprimento o deputado por esse nobre trabalho que ele vem executando. Marcos Santana lá na ponta, sempre acompanhando as informações que vão surgindo aí durante o programa e, claro, a sua participação aqui conosco. Tudo certo aí, né, Santana? Tudo certo, tudo jóia. Boa tarde a todos. Realmente a gente tem que celebrar toda vez que aumenta a destinação de verbas e recursos para a saúde pública aqui na nossa região. E mais do que isso, continuar cobrando
mais recursos, tanto da área federal, também da área estadual. Porque a gente sabe muito bem que as demandas são muito maiores do que os repasses e é importante que cada ente federativo faça a sua parte, ou seja, o governo federal e o governo estadual também contribuam para financiar a saúde pública aqui na nossa região. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, ponto de vista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontovista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet também, santaportal.com.br/tv, ou então pelo nosso YouTube, youtube.com/pontovista.santos. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise, à 00:30, uma boa noite. Boa noite, um abraço, né? E obrigado a você que está conosco a partir da 00:30 na reprise, né? Entrando aí pela madrugada com a Santa Cecília TV, com o Ponto de Vista. O programa ao vivo termina às 14h30. Você sabe que até a reprise, infelizmente, a gente tem muita informação ruim, muita informação negativa, guerras, né? Invasões, mortes, é uma coisa que nos deixa assim estarrecidos, né, o que vem acontecendo no planeta. Antigamente acontecia tudo isso, né? Exatamente, ou até pior, né? Só que hoje é instantâneo, né, na nossa casa, né? Você vê pelo celular, é uma coisa assim impactante, né, e terrível. Olha aqui, para não fugir ainda do tema, que é um tema extremamente importante, né, essa informação que vem lá do gabinete do deputado Paulo Alexandre Barbosa, né, ele explica que o que foi conquistado é melhor do que uma emenda parlamentar, que é uma ajuda pontual, né? Foi conquistado, na verdade, um aumento do teto anual repassado a esses 4 hospitais, Santa Casa de Santos, Beneficência, Guilherme Álvaro e Santo Amaro, em Guarujá, né? É permanente, né? Então, o teto SUS, a verba que está estabelecida para a Baixada, será sempre acrescida desses 16 milhões, eu falei 16 milhões, são 16 milhões e 500 mil reais, né? Conquistado, então, junto ao governo federal, né? Segundo o Paulo Alexandre Barbosa, são verbas para serem prioritariamente, não totalmente, mas prioritariamente, né, para atendimento oncológico. E ele ainda diz que é o objetivo principal, né, já que o câncer é um problema muito grave, muito sério, né, que enfrentamos no Brasil inteiro e aqui especialmente, né? E as pessoas cada vez mais são acometidas pela doença e a estrutura hospitalar, nesse sentido, ainda é muito complicada, né? Só que pode acrescentar alguma coisa em relação a esse tema, a questão mais especificamente para a área oncológica, é uma grande ajuda, né? Eu acho que é uma grande reforço, ajuda, é um reforço importante, mas na verdade o que a gente está vendo é um paliativo para a readequação da tabela SUS, né? A gente está vendo cada vez os insumos, os medicamentos oncológicos estão ficando cada vez mais caros, não é infrequente você ver tratamentos que custam mais de 100 mil reais por mês, para cânceres muito prevalentes, né? Então, como câncer de mama, pulmão e pele, os tratamentos já custam várias dezenas de reais. Então, a gente está... Essa medida que o deputado fez é muito importante, mas ela vem corrigir uma distorção que nós temos, né? Inflação em dólar, alta dos insumos, o piso da enfermagem também vem aumentando, aumentou de forma justa. Então, na verdade, o deputado teve essa sensibilidade de ajudar as sociedades filantrópicas e os hospitais públicos a passarem por essa turbulência chamada 2023-2024. Não será um ano fácil para a saúde. E tem um câncer de boca também. Sim, eu como trabalho muito mais com prevenção, né, a gente quer pensar que a pessoa nunca chegue a esse ponto de precisar de uma cirurgia mutiladora, quimioterapia, radioterapia, às vezes uma prótese facial, né, para repor um nariz, alguma lábio, língua. Então, a gente tenta trabalhar mais na prevenção, detectar o câncer precocemente, o câncer de boca, né? E orientar as pessoas que façam o autoexame bucal também, né? Para encontrar lesões bem pequenas, bem incipientes e que a mutilação seja pouca, que não seja necessário nenhum desses tratamentos. O autoexame bucal, como é que pode ser feito? Pode ser feito na frente do espelho, né? Numa área bem iluminada, abrir bem a boca para olhar até lá no fundo, até a garganta, a língua para fora, embaixo que pode da ter? língua. Uma mancha, alguma coisa assim? Uma mancha, uma ferida que não cicatrize,
depois de 15 dias, uma ferida que aumente, uma mancha irregular, de bordas irregulares, né, de cor diferente, tem que ser investigada, tem que procurar um dentista para avaliar. O dentista detecta, não é, descobre, faz o diagnóstico do câncer de mama, mas opera? Faz uma biópsia Faz a biópsia região, para ver qual é a espécie, né? Qual é o tipo de lesão. Às vezes pode não ser um câncer, né? Pode ser só uma reação, uma variação da normalidade, mas removendo ele tem condições de dar andamento ao melhor tratamento. Às vezes encaminhar um oncologista, um cirurgião de cabeça e pescoço. Sim. Aí vai tomar as atitudes que forem necessárias, né? Diga, Santana. A Cristiane alerta para um fato importante, porque normalmente quando se fala de câncer, como o Felipe destacou, câncer na mama, câncer no pulmão, câncer de pele, que são os mais prevalentes. E muitas vezes o câncer na boca é confundido com outro problema, né? Uma ferida qualquer, né? E então é fundamental que as pessoas prestem atenção para fazer o diagnóstico precoce. Assim como com diversas outras doenças, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as taxas de sucesso no tratamento. Vou aproveitar e perguntar para a Cristiane quais são os fatores que acabam potencializando o risco de câncer de boca. Eu acho que o tabagismo certamente é um deles, né? O tabagismo, o etilismo, né? Ingerir bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica também? Sim, com muita frequência. Com muita frequência? Cervejinha todo dia e tal? Será que pode causar alguma coisa? Em grandes quantidades, né? E combinado também o tabaco com a bebida alcoólica. Também a exposição ao sol, né? Excessiva. E a idade também é um fator de risco. Exposição ao sol pode gerar também câncer de boca? Pode, nos lábios, né? Nos na lábios. face, sim. E tem alguma coisa para proteção que indique? Não? Porque a mulher usa batom, né? Um filtro solar, um chapéu de aba larga, né? Tá, claro. A gente que vive aqui na praia Algum tipo de alimentação pode potencializar o risco ou não? Não que seja conhecido. O tabagismo é o inimigo público número 1, não é? Cigarro, vamos lá. Câncer de bexiga é tão frequente ou mais que o de pulmão em pessoas que fumam. Câncer de pulmão, câncer de boca, laringe, são os mais frequentes em quem é tabagista. Então, se você assume o risco de fumar, também procure o médico, procure o seu urologista, faça exames com frequência, procure um pneumologista. Existem grupos públicos aqui na Prefeitura Municipal de Santos que você procura ajuda, tem tratamento farmacológico, tem psicoterapia, tem tratamento em grupo para a pessoa parar de fumar. Então, o tabagismo é a principal causa reversível de mortalidade que nós temos ainda hoje. Então, faço um apelo para você que está nos assistindo, se você ainda usa o cigarro, para procurar um grupo ou num consultório privado ou pelo SUS, um grupo de apoio para parar de fumar. E se você não fuma cigarro, fuma vapor, os males são parecidos. Nós ainda não temos o diagnóstico completo, que é uma droga mais recente, mais utilizada recentemente, mas os potenciais teratogênicos e oncogênicos são os mesmos. Muito bem. Bom, você deve falar para muita gente isso, né? Não fume, fumar não é bom, aquela coisa toda. Muitas policlínicas aqui em Santos têm esse grupo de apoio, né, que o doutor comentou, e são prescritos medicamentos e é dada toda a ajuda que a pessoa precisar para cessar o hábito de fumar. Muito bem. Olha aqui, você foi uma das coordenadoras, né, do evento que a gente teve aqui no último final de semana, né? É um foco em saúde bucal feminina, né? Que foi uma parceria da Prefeitura de Santos com a USP, né, e com a Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, a campanha Salivando, né? E, bom, por que o termo aí? Por que o Salivando? Então, o Salivando é esse grupo de estudantes e professores da USP, da Faculdade de Odonto da USP em São Paulo, e elas criaram esse grupo de estudo para disseminar informação científica de maneira mais facilitada para a população, em relação à saliva, né? E principalmente para as mulheres, e esse mês a gente escolheu falar mais de mulheres no climatério, na menopausa, por ser outubro rosa, né? Verdade. Então, elas vieram com essa intenção de esclarecer, de ajudar a gente
nas nossas ações, né? A gente é uma seção da prefeitura que tem regularmente essas ações na rua, né, pelos bairros, e o nosso foco é a prevenção em câncer bucal, mas nos juntando a elas, acabou que partimos para esse lado da saliva também. Bom, e o que é que tem a saliva de preocupante? Então, em especial, vocês dois aí podem destrinchar esse assunto. No climatério e na menopausa, né, a diminuição do fluxo salivar, né, que não é uma coisa boa, né? A saliva, ela tem um efeito de proteger as nossas mucosas, ela ajuda a gente a falar, ajuda na digestão, ajuda na autolimpeza da boca. Então, além de todos os desafios, né, que as mulheres enfrentam nessa época de climatério e de menopausa, ainda tem mais esse, que é a diminuição do fluxo salivar, né? Pode ser tratado, a gente pode fazer umas medidas paliativas, porque o desconforto é muito grande se a boca está muito seca, né? Então, ajuda a prevenir doenças, a nossa saliva tem imunoglobulinas, né? Então, é muito importante manter um mínimo de fluxo salivar, né? Boca seca muitas vezes é sinal de que o sistema nervoso não anda bom, né? A pessoa está meio tensa, né? Tem muito disso, né, Sakabe? E outras coisas também, né? Boca seca é um conjunto muito heterogêneo de condições que pode dar. Chama atenção para alguns efeitos colaterais de remédio. Buscopan pode dar boca seca. Inclusive, alguns pacientes que têm algum problema de hipersalivação, a gente faz uso do Buscopan. A atropina também é um colírio muito usado pelos oftalmologistas. Buscopan, normalmente, só para o pessoal entender bem, Buscopan é um remédio mais para dor, né? Mais para dor abdominal e cólica, mas o principal efeito colateral dele é a boca seca. Inclusive, alguns pacientes que têm quadro de hipersalivações, a gente pode usar o Buscopan até para reduzir essa hipersalivação. Tem alguns colírios também, atropina, que podem causar como efeito colateral hipersalivação, e condições reumatológicas, que podem reduzir a quantidade de saliva, que aí a gente tem que tratar alguns tratamentos até a base de corticoide. Então, a saliva é muito importante para o nosso corpo. Chama a atenção que ela tem uma função de proteção, de digestão, de deglutição. A saliva também é capaz de passar algumas doenças. Tem até uma doença chamada doença do beijo, chamada mononucleose, que é transmitida basicamente através da saliva, né? Então a saliva tem a parte boa e a parte que nós devemos ficar atentos. E até o pessoal que vai para o carnaval aí, fora de época, beijar um aqui, outro ali, aumenta o risco de você adquirir mononucleose. Mononucleose uma doença familiar em casa, meu filho infelizmente teve, né? Uma doença pessoal, doença do beijo, então não sei o quê. Cuidado, é uma doença meio perigosa, né? E ela é prima aí de umas patologias meio graves, né? Se a imunidade tiver ok, ela vai ser basicamente uma doença simples, né? Pode dar febre, pode dar alguns gânglios na região do pescoço. Gânglios, sim. Mas se a pessoa não tiver com a imunidade em dia, ela pode cursar com quadros graves. Principalmente pacientes que fazem uso de corticoide, pacientes transplantados, podem cursar com casos graves e casos potencialmente letais. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar atento, tem que ficar de olho. Nós, profissionais da saúde, quando a gente vai fazer algum procedimento, acredito que a doutora, quando vai, usa máscara para se proteger da saliva do paciente e para proteger o paciente da nossa saliva. Então, essa é uma situação que tem que ser muito discutida, muito pensada. A gente vê vários eventos aí que estimulam, sai beijando um aqui, outro ali. Isso tem que ser olhado com ressalva. O meu filho, quando teve mononucleose, não foi para beijar aqui, ali ou acolá, né? Não tinha esse hábito, né? Tinha 13 para 14 anos, enfim, né? Mas, sei lá, pegou. Não é a única forma. Não é a única forma, né? Não é a única forma distante, mas é mais comum. mas acabou pegando 15 dias em casa, sem ir no colégio, aquela coisa toda, emagreceu um pouco e tal, né? Enjoos e gânglios, enfim. E devagarinho, e não tem o que fazer, né? Você vai tem um remédio chamado Ganciclovir, mas é para formas graves, né? Pacientes transplantados, pacientes de comunidade mais baixa. Mas, como eu disse, a grande maioria dos casos em que tem mononucleose, a evolução, graças a Deus, é benigna. Foi tratado pelo médico dele, já aposentado agora, o Cláudio Boturão, e tem uma ajudinha rápida também do Evaldo Stanislau, né? Numa troca de
de ideias, enfim, né? Não, tá caminhando bem e tal, não sei o quê, porque deu um diagnóstico cruzado lá, né? Com uma outra coisa, né? E aí criou-se uma dúvida, uma interrogação no ar, enfim, o Evaldo tirou a dúvida e tal, né? Agradeço sempre aos dois, enfim, correu tudo bem, né? Não houve nada de mais complicado. Quem tem uma salivação assim muito grande, como o Sacab coloca, é mais difícil do profissional atuar, não? É mais complicado? Mais difícil, tem aquele aparelhinho, né, que sugador, né? Isso, a maioria dos procedimentos que a gente faz, a gente precisa do campo seco e com a saliva atrapalha bastante. Se tiver muita saliva, atrapalha. Santana, quer colocar alguma coisa ou deixa para outro bloco? Vamos para o outro bloco. Vamos... Vai estar arquitetando, né? Vamos para um rápido intervalo. Já a gente volta aqui com o ponto de vista. É rápido. Vamos ver que fica a boca seca. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Se você está pensando em cuidar do seu sorriso, o Plano Santa Saúde tem a solução para você. Santa Saúde Odonto, o maior plano odontológico da região e com as melhores condições. São mais de 200 opções de atendimento, além de uma rede própria. Com planos a partir de R$ 12, você tem acesso a uma ampla variedade de serviços. Tudo isso com selo de qualidade do Plano Santa Saúde. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Santa Saúde Odonto, o plano certo para o seu sorriso. Tem música boa pra você curtir, música boa pra você lembrar. Aquela música que não dá pra esquecer. Santa Cecília FM sintonizada em você. Pra você ouvir, pra você cantar. Aquela música que toca dentro de você. Santa Cecília FM sintonizada em você. Muito bom, voltamos na sequência do ponto de vista, saúde em foco, né? Na pauta aqui do programa nesta edição. Com um prazer conversando com a doutora Cristiane Ribeiro, dentista que atua nas redes públicas de Santos e São Vicente, o nosso doutor Felipe Sacab, cardiologista, coordenador médico do Santa Saúde, né? Os principais planos de saúde que temos aqui, um dos mais sérios pelo menos, né? Está lá o Hospital Santa Casa, que não deixa mentir, e o Santana, né? Sempre atento às informações que vão surgindo e uma pergunta engatilhada aí. Isso, no intervalo a Cristiane estava comentando que uma das atribuições dela no serviço público é atender população em situação de rua, né? Imagino que deve ser um desafio muito grande, porque além dos problemas que todas as pessoas comuns têm, do problema bucal, a situação delas potencializa ainda mais, né? Porque muita boa parte delas consome álcool exageradamente, eu imagino que não faça a escovação adequadamente. Eu queria que a senhora contasse um pouquinho dessa experiência com a população em situação de rua. Então a gente atende em unidades móveis odontológicas, né? Então são vans adaptadas que tem o consultório odontológico dentro. Isso aqui em Santos, né? Aqui em Santos, E a gente estaciona num local razoavelmente seguro, onde possa ligar ela na tomada e tudo. E nessa época eu atendia lá na região do Porto, ali para trás do mercado, né? Como é que é feito isso, o contato? São referenciados, são referenciados ou pelo consultório na rua, ou vem mesmo, quando vem a unidade móvel, vezes vem pedir eles também, já perguntar vem, se dá para fazer um tratamento, é isso? Sim, vem. A maioria com dor ou... Com dor, a maioria com dor. Né? Imaginei que sim. E é uma população assim bem heterogênea, né? Que foi crescendo muito ao longo dos anos. A gente percebeu que pós-pandemia e pós-pandemia aumentou bastante a demanda de pessoas que inclusive não moravam na rua, que tinham seus barracos, suas casas, né? E que tiveram que ir para a rua por motivos diversos, né? Falta de condição financeira, falta de apoio familiar ou do Estado, enfim. Então eles têm demandas muito variadas, dor de dente, dente quebrado,
tem muito essa questão da dependência química, né? Mas é uma população muito gratificante de atender. Eu particularmente gostava bastante, eles são sempre muito gratos e inclusive marca muito histórias que eles contavam, né? Então é um serviço que não devia ser expandido, né? Porque dá essa dignidade para a pessoa, né? Muitas pessoas até querem, eu tenho vontade de conseguir um emprego, de fazer um bico, aparecer um emprego para mim de porteiro, uma coisa assim, mas falta o dente da frente, ninguém que vai me contratar assim, né? Então, você poder fazer alguma coisa por uma pessoa assim... Aí tem que fazer um implante, por exemplo. Num caso desse a gente faz o implante. Faz uma prótesezinha provisória para ele poder, né, ter condições de... Tentar um emprego, uma colocação. E outros casos? Porque às vezes um caso não se resolve rapidamente, né? Às vezes tem que voltar 2, 3 vezes, eles voltam? Voltam. E se preparam para o dia da consulta. Eu lembrei que era hoje, então eu passei no Centro Pop, tomei banho. Você tem um kit de higiene para me dar, então a gente também distribui kits de higiene bucal. Aí eles escovam antes de ser atendidos. Então é bem diferente da realidade que a gente vive, assim, de policlínica, de consultório, né? Essa é uma informação importante para muita gente, né, que acha que tratam-se de bichos, né, ou de coisas, né, que precisam ser expurgadas da porta de casa, né, ou jogadas para baixo do tapete, ou do alto do prédio mais alto aqui da cidade. Mas são seres humanos, né? Gente como a gente que, infelizmente, né, vivem uma situação ruim, né, na vida financeira, né, ou problemas outros, né, familiares, enfim, ou uso de drogas, de álcool excessivo, e acabam indo parar, né, na rua, né? Muitos deles têm dificuldade de deixar a rua, né, porque a rua é uma liberdade, aquela coisa toda, só deixa realmente uma situação extrema, né, de doença e qualquer coisa assim, né? Mas é mais um depoimento que a gente tem aqui importante, né, da Cristiane, e que a gente tem um número excessivo, né, gigantesco de pessoas na rua aqui na cidade de Santos, infelizmente, né? E muita gente não aceita, né, que acha que são vagabundos, não é bem assim, né? Você tem gente ruim envolvida, mas a grande maioria são pessoas que tiveram aí problemas sérios na vida, né? Como eu disse, psicológicos, né? Sociais com família, aquela coisa toda, e até problemas, né, de droga, de consumo de droga e de álcool, né? Que a gente já debateu aqui algumas vezes, né? Determinado tipo de droga leva a pessoa para um caminho sem volta, né? Realmente essa é uma condição que precisa ser discutida amplamente, com urgência pela sociedade. A sociedade precisa se unir, não adianta só deixar para o poder público fazer a parte dele, a sociedade civil tem que se unir também. Nós precisamos de atendimento odontológico, atendimento médico, atendimento de assistente social. Nós precisamos do poder público para direcionar essas pessoas para ter uma segunda chance, arrumar um novo emprego. Nós precisamos do poder público para fazer contato, trazer a família para essas pessoas. Nós precisamos das instituições religiosas para fazer o acolhimento emocional dessas pessoas. Então, é uma discussão que nós estamos chegando aí às vésperas da eleição. Espero que no ano de 2024 seja trazido à pauta esse tema, porque é um tema muito relevante para nós santistas. Isso tem que ser discutido e medidas têm que ser apresentadas para a sociedade para a gente escolher o melhor caminho. Esse é um problema que nós temos atualmente. Em 2024, o próximo prefeito terá pela frente, e é um problema de difícil solução em todo mundo. Não tem dúvida, difícil solução em todo mundo, né? E Santos é uma cidade cuja prefeitura, a Cristiane sabe muito bem disso, oferece um número gigantesco, né, de serviços à comunidade, né? E eu não tenho medo nenhum em dizer. Vem muita gente das outras cidades para viver nas ruas de Santos, né? Porque os outros municípios não têm a mesma capacidade financeira, né, que a Prefeitura de Santos tem para oferecer os serviços, né, e as condições que a Prefeitura de Santos oferece. Só que, como toda a Prefeitura, toda a instituição, tem um limite, né? E às vezes passa desse limite, né? Fica difícil, né, o contato com as pessoas, muita gente não quer sair da rua, enfim. Olha aqui, entre a dentista e o médico, né, especialmente na área do SACAB, que é a cardiologia, né, tem aí um tema que é muito interessante e que interliga aí as duas profissões, né, que é a endocardia, não sei se tem outros, né?
Mas a endocardite, né, ela é uma ligação muito constante, né, muito profunda entre a saúde bucal e a cardiologia. Ou estou errado? Tá correto, Buturão. Muito obrigado. A endocardite é uma doença... Aí tem uma ilustraçãozinha aí para o Sacab e para a Cristiane poderem explicar, uma parte elevada, né, de pacientes que tem uma saúde, que tem cárie, né, que é causada por uma bactéria que tem uma saúde bucal deteriorada, acaba tendo a invasão dessas bactérias para dentro da corrente sanguínea e essas bactérias, elas se alojam no coração. Essa infecção, se ela se alojar no coração, na melhor das hipóteses, ela demora de 1 mês a 1 mês e meio para ser tratado com antibiótico. Essa ilustração é interessante, né? É. Dá pra gente perceber bem, né, como é que a coisa evolui, né? As bactérias pelo sangue, lá. Em alguns casos, você tem que até substituir a válvula que está doente com infecção por endocardite por válvulas novas. Então, é uma coisa que a gente sempre fala, olha, começa olhando a boca. Inclusive, quando você vai operar o coração, vai fazer uma cirurgia de correção de aneurisma, de válvula ou mesmo de coronária, se você tem um tempo, eu sempre oriento os pacientes passarem no dentista, fazer uma higiene oral para chegar sem infecção, para reduzir o risco de infecção no músculo cardíaco no pós-operatório dessas situações. Perfeito. É uma coisa que pode ser... Quer dizer, não sei, né? Cristiane que vai explicar, né? Pode ser facilmente evitada, pode levar até uma cirurgia cardíaca, não é isso? Sim. A gente tenta fazer uma profilaxia, quando a pessoa já vem com uma lesão cardíaca, né? Já tem um problema cardíaco, a gente faz uma profilaxia antibiótica antes dos procedimentos na boca, porque a boca é um local muito contaminado, né? Como o doutor falou, tem muita bactéria, muito variada, né, a gama de bactérias. Então, a gente tenta fazer uma profilaxia com antibiótico antes de fazer algum procedimento que vá contaminar o sangue, né, e levar essas bactérias todas lá para o coração. E para que a pessoa não tenha... bom, isso, as pessoas fazem higiene bucal, então não sei que uma carizinha aqui ou ali sempre aparece, né? Eu estou exagerando, não é bem assim? Não, então, é que são condições individuais, né, também. A cárie é uma doença multifatorial e às vezes só a escovação, só a higiene bucal não é suficiente para não ter cáries, né? Depende de uma alimentação, de um estilo de vida, às vezes até da composição da saliva, né? Muita saliva pode gerar cárie? Não, pouca saliva pode gerar cárie. Uma alimentação muito açucarada ou desregrada, tudo isso pode contribuir para o aparecimento de cárie. A faixa etária também. Uma alimentação desregrada, o que é muito doce, sorvete, chocolate, essas coisas? Sim. A cárie, ela acomete mais crianças, né, até 12 anos, que é uma janela aí onde mais aparece a cárie, né? A cárie já em adultos já é mais difícil, aí em adultos a gente já vê mais a doença periodontal. Periodontal. É isso que eu ia falar. Outra parte da boca que exige muita atenção são as gengivas, né? Porque muitas vezes a pessoa, ela acha que está fazendo a escovação ali, mas negligencia a saúde da gengiva, né? Isso. Queria falar um pouquinho sobre isso. Então, a gengiva e o osso, o ligamento, são os tecidos que dão suporte para o dente no local, né? Então, a doença periodontal é a segunda doença mais comum, logo depois da cárie. E também causada por muitos fatores, né? Então, às vezes, até a pessoa tem uma boa higienização, cuida bem da gengiva, usa fio dental sempre, mas tem alguns outros fatores de risco, como diabetes, né? A pessoa tem alguma condição sistêmica que favorece ela ter a doença periodontal, né? O diabético sofre, né, Sacab? O diabetes, ele é uma doença sistêmica. Ele não é só uma alteração da glicemia, ele tem uma série de alterações circulatórias e uma série de alterações imunes, né? A gente sabe, através do Covid, essa informação ficou bem consolidada, a imunidade do diabético ela não é igual à imunidade do não diabético. No entanto, se você tem a glicemia alterada e você corrige a glicemia, a sua imunidade e os outros efeitos colaterais do diabetes chegam muito próximo à normalidade. Então, se você tem diabetes, corrige o seu diabetes, se tiver que tomar insulina, toma insulina, se alimente de forma adequada, faça atividade física, que o seu risco cardiovascular e seu risco global, imunológico, do ponto de vista odontológico, será muito parecido com o nível de uma pessoa que não é diabética.
Agora, a diabetes tem dois tipos, né? A que a pessoa nasce com ela e a outra adquirida, né? Hoje é entendido de uma forma um pouco diferente, um pouco distinta, né? As doenças, elas se interlaçam. A gente tem uma condição que a pessoa não produz insulina, que nesses casos a reposição da insulina ela deve ser feita, e num segundo caso, que a pessoa produz insulina, mas ela se torna resistente à própria insulina. Esse segundo caso está muito ligado ao sobrepeso e à obesidade. E os tratamentos são distintos. Você precisa da insulina e no outro você tem que evitar da insulina, usar estilo de vida, dieta, atividade física e medicações orais para evitar que essa pessoa tome insulina. Mas o mais importante é corrigir a glicemia, ter a glicemia de jejum abaixo de 100. Mas como é que fica? O médico percebe isso, define isso ali no diagnóstico clínico, enfim, ou ele tem que testar o paciente para saber se esse eu vou dar a insulina, esse eu não vou dar? As duas coisas, Boturão, as duas coisas. Quando você olha um paciente, você já sabe se esse paciente ele tem ou não tem insulina. Porque, na verdade, a resistência insulínica ela é dada pela gordura abdominal. Então, aquela pessoa que tem um volume, uma circunferência abdominal, que tem a famosa barriguinha, a chance de ela ter resistência à insulina é muito grande. Então, ela não tem falta de insulina, ela tem uma insulina adequada, e a insulina dela não executa as funções que tem que executar pela obesidade. Esse é o primeiro ponto. E eu posso também dosar a insulina. Eu posso saber se o paciente tem insulina basal baixa ou normal. Posso dosar a glicemia e a insulina também. Muito bem. E aí a alimentação e o consumo de álcool também interferem diretamente nisso, né? Diretamente. O álcool ele é bom para o coração em pequenas doses e geralmente vinho tinto. Explica direitinho aí. Cadê o enchendo a cara? Eu estou tratando meu coração. Não é assim, não. E esse papo com a cerveja é diurético é uma falácia também. Mentira, né? Não é verdade. Então, o vinho tinto em doses moderadas, 1 a 2 cálices, ele é bom para o coração, ele parece não ter tanto efeito colateral. A gente não recomenda isso, mas a gente respeita quem faz e a gente aqui também, todo mundo tem o hábito de tomar uma tacinha ou uma cervejinha, e isso de uma maneira comedida e moderada tem pouco risco à saúde cardiovascular e à saúde geral. Chopinho, né? Final de semana, né? 2 chopinhos e tal, 3 chopinhos, vai matar, por final de semana, não vai matar ninguém, né? Sem dúvida, alegria, diversão com a família. O risco de tomar e de não tomar é o mesmo. É o mesmo e tal. Agora vai tomar 12 chopes, né? Vai lá naquele, né? Ali no famoso, ali perto da praia e tal, aí o cara vira 12, 13, mas porra, aí não, né, cara? A não ser que seja uma vez na vida e tal, você toma, não vai também te matar, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Cristiane, para evitar tudo isso, tem a tal da escovação, né? E da higiene bucal, né? Tá valendo ainda aquela máxima lá, escovação, fio dental... É isso mesmo? Tá valendo. Como é que, qual é a dica aí para boa escovação dos idosos, das crianças, dos adultos, enfim? Então, sempre procurar usar uma escova de cerdas macias, cabeça pequena, massageando as gengivas, né? Não só escovando o dente, né? E usar sempre o fio dental, sempre após as refeições. Se possível, um limpador lingual, para remover aquela placa que fica grudada na língua. Limpador lingual? A placa que fica grudada na língua chama saburra. E é uma placa branca aderida ali e é removida mais facilmente se for com um limpador lingual, né? Pode ser usada a escova também, mas se tiver um limpador lingual é melhor. Limpador lingual você encontra em qualquer lugar também? Em qualquer farmácia, bem baratinho. Também de plástico. E aquele antisséptico também, né? Pode ser usado. Então, o antisséptico a gente recomenda mais, assim, para uma pessoa que não tenha condições de fazer mesmo essa parte mecânica da escovação, né? Ou às vezes porque se submeteu a alguma cirurgia na boca, precisa manter uma limpeza mais efetiva, né? Mas não é para usar assim direto, não. A maioria deles tem álcool na composição, então aquilo pode queimar a mucosa e pode também matar as bactérias que são boas para a boca, né? E a gente não quer, a gente quer que só selecione, né? Elimine só o que está ruim, o que está em excesso. Só o que não presta, né? E fique o que é bom. Você teve educação odontológica na escola ou não? Tive. Teve? Tive educação odontológica na escola. Você é novinho, né? Estudei no colégio de freira. E aí chegava uma vez por mês, eu lembro muito bem, todo mundo tinha que levar a sua escova e todo mundo tinha aula de como escovar os dentes. É assim? Santana teve também? Não, né? Cheguei a ter algumas aulas, sim, né?
Eu que não então, tive, a gente mesmo, vê né? que na infância é quando se adquire os melhores hábitos, Eu né? não De tive, higiene, pelo eu não, menos. pois é, eu não tive, né? Eu não tive essa cultura, né? Que é muito importante, sem dúvida nenhuma, porque desde pequeno, né, que você acaba adquirindo aí as boas, né, qualidades, enfim, né? Eu lembro que na minha época, não sou tão velho assim, mas tinha um dentista que ia na escola e fazia Ainda a tem. consulta das Sério? crianças. A gente ainda vai em toda a rede pública. Então, é importante porque a Cristiane faz exatamente isso, né? Esse trabalho, né? É. E a molecada fica atenta, como é que é isso? Faz Sim, pergunta? eles adoram, não? sim, É? adoram. Curtem? Mesmo nessa era tecnológica, a gente chega lá com as nossas coisinhas feitas artesanalmente e eles amam. E é legal porque a molecada chega em casa e fala para os pais, né? Sim. Olha, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que usar o fio dental, tem como São não sei o quê, multiplicadores. não é isso? É. Vamos para mais um intervalo, já já a gente fala sobre acupuntura, né? E também sobre homeopatia, né? Não é na medicina, não. É na medicina e na cardiologia, na odontologia, né? Que eu desconhecia. Voltamos já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Se você está pensando em cuidar do seu sorriso, o Plano Santa Saúde tem a solução para você. Santa Saúde Odonto, o maior plano odontológico da região e com as melhores condições. São mais de 200 opções de atendimento, além de uma rede própria, com planos a partir de R$ 12,00, você tem acesso a uma ampla variedade de serviços. Tudo isso com selo de qualidade do Plano Santa Saúde. Quer saber mais? Acesse o nosso site. Santa Saúde Odonto, o plano certo para o seu sorriso. Sou bilíngue, eu sou no esporte, estou, meu colégio é show, transformar o futuro eu vou. Santa Cecília eu sou, por isso que eu sou do Santa, orgulho de ser do Santa, por isso estudo aqui no Santa, Colégio Santa Cecília. Colégio Santa Cecília, da recreação infantil ao ensino médio, matrículas abertas. Muito bem, falei antes do intervalo, né, que a gente ia voltar para falar de duas especialidades aí bastante importantes, né, na área da ciência, na área da saúde. Eu sempre ligava a acupuntura e homeopatia, né, a especializações da área médica, não é? Mas parece que não é bem assim, né, doutora Cristiane? Explica isso aí para gente. Então, desde 2015... já são especialidades da odontologia também. Da odontologia também? Na faculdade de odontologia, os alunos já vão ter? Não, são cursos de especialização, sim. Ah, especialização. Ah, tá. Não tem nem possibilidade de colocar na grade? Você não sabe? Eu acho que não. Acho que não. Bom, e aí? O que é a acupuntura odontológica? Como é que funciona? É no mesmo padrão da área médica? Então, a gente usa bastante, mais para analgesia, né, para diminuir a ansiedade, medo do paciente, provocar um pouquinho de relaxamento, porque todo mundo é um pouco tenso, né, quando vai ao dentista. Um pouco, né? Um pouco. E ele também, então, melhora, às vezes, você usa menos anestésico numa cirurgia, num procedimento, pode ser que você use um pouco menos de analgésico também no pós-operatório, porque a acupuntura, quando você estimula o ponto com a agulha, e o ponto também pode ser estimulado não só com agulha, né? Pode ser com laser, com uma pressão, pode ser estimulado de várias maneiras. Esse estímulo provoca no organismo a liberação de hormônios de prazer, de calma, de tranquilidade, né? E isso faz a pessoa ficar mais relaxada e muitas vezes até ter um pós-operatório melhor, né? Uma recuperação melhor depois. Você faz isso frequentemente com pacientes? Enfim? Faço, Claro, quando a pessoa... tem que identificar a exatamente, ou quando a pessoa pede, eu ofereço.
Tem gente que é bem resistente e não quer, a gente não faz, né? Mas, em geral, as pessoas gostam. Quem faz, às vezes já se trata, né, com um médico homeopata ou acupunturista, então queria dar andamento a né, essa linha de tratamento, então é bem legal. Eu fico imaginando a surpresa do paciente, né? Fala, olha, vou fazer a acupuntura para você não se sentir dor, né? E a pessoa quer medicamento, quer uma injeção ali, e acho que a reação é bem diferente. Às vezes a pessoa não acredita, mas eu não acredito nisso. Acho que eu prefiro o método tradicional, né? E aí você vai pelo tradicional? Sim, sim. A menos que a pessoa deu ok. Não quer experimentar para hoje, para ver como que fica, depois na próxima a gente não faz se você não quiser, né? Às vezes é uma tentativa. Do lado da medicina, a acupuntura é utilizada hoje para zilhões, né, de problemas aí, né, Sakabe? A acupuntura, ela começa da medicina chinesa, né? Então ela transcende a formação médica tradicional, então ela vem aí de alguns milhares de anos aí, que os chineses, eles estudaram a orelha, né? E cada região da orelha era relacionada a um órgão do nosso corpo, e quando você fazia pequenos estímulos na região auricular, você reduzia o nível da dor. Hoje, isso daí, graças a Deus, não é uma exclusividade dos médicos, a gente tem bastante fisioterapeutas que fazem acupuntura, dentistas que fazem acupuntura, e o mais importante é livrar a dor da pessoa. O mais importante é reduzir aquele sofrimento da pessoa. A gente usa muito para problemas ortopédicos, né? Para pacientes que têm dores crônicas, artroses crônicas, para você postergar uma indicação de uma cirurgia muito agressiva ou para você reduzir o número de medicamentos que a gente usa para a pessoa. Então é uma coisa que a gente já usa. Na nossa operadora, quem realiza as acupunturas é o fisioterapeuta, tem um ortopedista também que realiza essas sessões, mas a grande maioria é realizado por fisioterapeutas. E a gente consegue ter sucesso muito grande, porque você deixa de indicar uma cirurgia, consegue postergar alguns anos uma cirurgia, aquela pessoa que toma uma quantidade elevada de medicação, você consegue reduzir essa medicação e o ganho ele é do paciente. Então, se você não conhece, está nos assistindo, não conhece a medicina chinesa, a prática da acupuntura, acho que você deve procurar um profissional da sua confiança, principalmente se você tem dor crônica. A acupuntura, eu sou testemunha, já fui paciente, eu não pratico acupuntura, mas já fui paciente de acupuntura, ela reduz a dor em 80%, 90% em alguns casos. Isso é legal a gente ouvir, né, de um médico como o Felipe Sakabe, né, que demonstra claramente, é um alopata, né, formado aí na medicina convencional, né, cardiologista, convencional, né? E que mostra, né, que não tem preconceito nenhum, né? Inclusive já passou e sentiu na pele aí a necessidade, né? Jogando bola, né? Sei lá que posição jogaria Felipe Sakabe, né? Marcelo, não tô aí se precisar, hein? Pelo amor de Deus, né? Marcelo Fernandes, cuidado. Aliás, o Marcelo Fernandes esteve aqui, né? No programa do Baixada. E teve também ontem no Esporte por Esporte, eu acabei encontrando com ele no corredor, fiz uma foto, fiz algumas solicitações a ele, tá certo? Como torcedor, ele não me prometeu nada, né? Mas entendeu a dor santista, né? Em relação a isso, apesar que estamos num bom caminho, né? Ganhamos 3 seguidas, uma coisa assim, inimaginável, né? Há um mês atrás, né? Mas você teve uma distensão, né, Sakabe? E conseguiu com a acupuntura... foi numa sessão de fisioterapia. Resolveu o problema ou 90%, 90%. Eu estava com uma dor que me limitava de trabalhar, de andar, nem pensar em fazer atividade física. Eu procurei um profissional conhecido e esse profissional injetou algumas agulhas na região do meu músculo, da minha virilha, e eu saí praticamente sem dor da cadeira dele. Então tive a redução total dos sintomas. Já numa sessão? Na primeira sessão. Na segunda sessão, isso foi na segunda, eu me machuquei no final de semana, na segunda eu fiz a ressonância, segunda no final do dia eu fiz a acupuntura, na quarta-feira, que foi a segunda sessão, já estava com 0 de dor. E aí eu mantive ainda por mais algum tempo, fazendo de forma preventiva para desinflamar a região. E aí eu voltei, faz uns 2 meses, a fazer atividade física leve. Nesse caso, por exemplo, era uma distensão, né? Distensão, né? Distensão na musculatura.
E aí a acupuntura acho que resolve, né, o problema, né? Você não No meu caso, resolveu. Acho que tudo é caso a caso, né, Boturão? Agora, no meu assim, caso, por exemplo, eliminou a dor. questões assim mais complicadas um pouco, né? A questão da ansiedade, depressão, muita gente procura também, mas aí eu acho que não sei, imagino, né? Que sejam assim coisas mais longas, né? Eu acho que assim, você não pode parar o seu tratamento, tá com depressão, quer procurar uma alternativa, não só a acupuntura, mas existem algumas outras, você não pode parar o tratamento que você está fazendo, você tem que procurar tratamentos de apoio. E à medida que você for melhorando, você vai desmamando dos dois. Eu acho que esse é o objetivo. A ideia é as coisas se juntarem, né? Não uma coisa suprimir a outra ou entrar no lugar da outra. A acupuntura, ela veio junto à equipe multi, aos médicos, para trabalhar de uma maneira geral na recuperação mais rápida do paciente. Perfeito, perfeito. E a homeopatia, minha cara Cristiane, você usa também, né? Ao invés do medicamento convencional. Aí os clientes não reclamam. Não. O paciente não reclama da homeopatia. Não. Ou não acredita e tal. Né? Às vezes... Tem essa coisa, né? Tem. Mas também, como é uma terapia complementar, né? Nada impede a pessoa tomar os medicamentos padrão, normais, e tomar a homeopatia também, né? Nessa intenção, como o doutor falou, né? De ir diminuindo os medicamentos tradicionais e cada vez mais partir para as complementares, né? No caso, por exemplo, da odontologia, você dá uma receita homeopática para... Também pode ser pré, pode ser pré, pode ser uma dor, não? Preparatório, pode também, principalmente região de ATM, né? Problema de disfunção temporomandibular, que as pessoas apertam muito os dentes, rangem. A homeopatia também ajuda a controlar? O relaxamento, também sempre nessa intenção do relaxamento, diminuição de ansiedade, de preocupação, e isso é o que a gente mais usa. São as bolinhas, são as gotinhas? Bolinhas e gotinhas, isso. São medicamentos diluídos, dinamizados, eles têm toda uma farmacotécnica própria, né? Diferente do medicamento tradicional, né? Que é sempre anti-inflamatório, analgésico, antibiótico. A homeopatia não, ela trata por similaridade. Então, num paciente que está com muita dor, você vai dar um medicamento similar, que provoque dor. Tanto que no começo, se o medicamento estiver correto, ele tem uma exacerbação dos sintomas até que venha a melhora ou a cura, né? Exacerbação dos sintomas quer dizer o quê? Que vai... Piora um pouco no começo e depois... Aí o cara larga, né? Pô, não adianta, isso aqui não serve pra nada. Dependendo tem casos assim, né? Tem. Dependendo, larga os caras mesmo. meio ansiosos aí na vida, né? Somente o cara que faz jornalismo, então o jornalista é um nego ansioso que é o diabo, né? Bom, na medicina, a medicina homeopática, né? Tem aí um infinito, né, de possibilidades, né, Sacada? Não é o tipo da medicina que eu exerço no meu consultório, então não é o tipo da coisa que eu me sinta muito à vontade de falar. O que eu oriento é, se você decide, escolhe por um desses caminhos, para não largar o seu tratamento habitual. Como a doutora falou, as coisas seguirem em conjunto, de forma sinérgica, para você ter ambos os benefícios das duas terapêuticas. Então, não abandonar uma terapia em detrimento da outra, nem de um lado, nem de outro. Eu acho que o mais importante é equilíbrio, e se você é paciente, está se sentindo bem, siga com as duas, mas não faça ou, siga com as duas. O Felipe, para complementar o pensamento, acho que é fundamental a pessoa não exercer a automedicação, porque muitas vezes a pessoa consulta o Dr. Google e acha que já domina completamente o assunto e começa a fazer experimentações com o próprio corpo, com o corpo do parente, do familiar, do amigo e assim por diante. E muitas vezes a automedicação pode trazer consequências muito mais negativas do que a doença em si, né? Então é fundamental consultar um especialista, no caso um médico, para saber o que tomar exatamente, qual a dose e durante quanto tempo, né? Exato, né? E na verdade os pacientes hoje já estão até mais evoluídos que o Google, né? Eles já vão no chat GPT e falam indicação, tratamento cirúrgico de cirurgia de coluna.
eles já chegam com as orientações do chat GPT, mais para tirar as dúvidas do consultório, né? Então, acho que nos próximos anos aí o Google já vai ser ultrapassado, nós já vamos ter incorporação nas nossas consultas das dúvidas do chat GPT nas dúvidas dos pacientes. É verdade. Bom, e questão de procurar o Google e tal, na questão odontológica, aí já é mais difícil, né? Porque se o cara está com dor de dente, por exemplo, pode tomar um remédio aí para segurar o rojão durante um pouco, mas tem limite, né? Porque normalmente não tem jeito, né? Tá com uma inflamação, tá com uma infecção, uma cárie, será qualquer coisa aí, não tem jeito, né, Cristiane? É, mas as pessoas fazem as maiores misturebas e bochecham, coloca bolinha com álcool dentro do dente. Bolinha com álcool? É. Com o objetivo de quê? De passar a dor? De passar a dor, matar o dente, matar passador, fazem de tudo. Sério? Num desespero, a pessoa faz qualquer coisa. Ele procurar o dentista, mas já... Pois é, o acesso não é tão fácil, né? Dependendo do horário, do dia, do local, do preço, né? Então a pessoa não procura saídas caseiras. É muito caro a odontologia hoje, não? Tá. É caro, né? Tá, difícil, não é acessível, né? né? Não é muito para a maioria da acessível, população, não é, né? Não tem planos de saúde aí, né? Sim, planos odontológicos, enfim, né? Para as pessoas, mas aí a pessoa tem que, evidentemente, entrar num plano odontológico, tem que estar no plano, quando acontecer o problema, poder usar o plano, né? Não é do dia para a noite que vai conseguir, né? Não sei se o plano do Santa Saúde tem também, né? Plano odontológico, aliás, é o maior plano odontológico da Baixada Santista, em número de vidas. Já acionei, já. Nós temos uma unidade na rua Ana Costa, número 106, que é para dar retaguarda de odontologia. Nós temos consultas agendadas, então aquelas pessoas que têm o plano exclusivo odontológico, ou têm o plano médico com cobertura odontológica, podem nos procurar que vão ter o problema resolvido. E nos hospitais aqui que a gente tem pela região, para Santa Casa, por exemplo, tem lá o setor de odontologia, né? Tem, inclusive a Santa Casa é pioneira na odontologia na UTI. Ah, na UTI? Na UTI. A Santa Casa, através de uma parceria universitária, conta com os pacientes da UTI do terceiro H1 sendo avaliado pelo dentista. Inclusive tem alguns municípios, eu não sei se é o caso de Santos, que alguns pacientes, exatamente, que tem já legislado que o dentista deve participar dos atendimentos dos pacientes que estão em unidade de terapia intensiva para fazer a higiene oral e reduzir o número de infecções hospitalares pela prática da odontologia hospitalar. É bacana, tá certo. Então, já sabe, né? Se você tiver uma dor de dente final de semana, feriado, qualquer coisa, pode correr aí aqui em Santos, Santa Casa, por exemplo, é um deles, né? Olha, as UPAs também. As UPAs também tem profissionais à disposição? Tem. Nem que seja, né, falamos do paliativismo aqui, né? Na última participação do Felipe Saccabi, né? Nem que seja um paliativo para depois, né, procurar o seu dentista, enfim, né? Bom, queria agradecer muito a participação da Cristiane Ribeiro, né? Dentista, cirurgiã dentista, que atua aqui na Prefeitura de Santos, Prefeitura de São Vicente. Parabéns pelo trabalho, sucesso. Obrigada. Até outra com a gente aqui. Valeu, viu, Cristiane? Obrigada, muito obrigada. Felipe Saccabi, mais uma vez, né? Sucesso lá no plano. A gente sabe que já é um sucesso, né? O plano de Santa Casa, né? E até outra com a gente. Valeu. Valeu, Buturão. Obrigado aí. Boa tarde a todos. Confiante no peixe agora, né? Olha, acho que agora vai. Segundo o estatístico, a chance de rebaixamento já está chegando perto de uma casa, né? Vai cair para 1%, acho, daqui a umas 3 rodadas. Enfim, se Deus quiser. Santana sempre conosco, de segunda a sexta-feira, ponto de vista sempre aqui na Santa Cecília TV, às 1h30 da tarde, pela nossa live no YouTube, ponto de vista.santos, e a reprise você confere sempre à 00:30 aqui na TV. Obrigado, valeu, gente. Tchau.